Estamos de volta, TV Blog do GESO, entrevistando neste programa que nós damos o reinício do programa em 2016, o ex-prefeito Jaime Silva, por 2 vezes, de 2005 a 2012, e que hoje está afiliado ao PMDB. A pergunta que eu deixei no ar, para os telespectadores refletirem e para o senhor também refletir, foi com relação à sua opção pelo PMDB. Né? O senhor, repetindo, iniciou a sua carreira política como prefeito no PTB, foi eleito 2 vezes pelo PTB, prefeito, passou pelo PSDB e agora está no PMDB. Por que o PMDB agora? Bom, Gesso, eu faço política não pensando em mim e nem no momento. Eu faço política pensando na frente. Eu, na primeira vez que concorri à eleição pelo PTB, eu concorri em função da proximidade que nós tínhamos naquela época com o então vice-governador, aliás, era secretário de Estado, era secretário de Agricultura, doutor Idelgardo Nunes, e que depois veio ser vice-governador do governo Almir Gabriel. Então, naquele momento, nós já percebemos que o caminho seria, ele era do PTB, seria o Idelgardo para que a gente pudesse estar próximo do governo e tentar conseguir as coisas para o nosso município, como nós conseguimos. Depois, quando eu saio do PTB, quando termina meu mandato em 2012, eu sou chamado pelo então governador Jatene para que eu assumisse o PSDB em Óbidos, tendo em vista que aqui não tinha, na Calha Norte, não ia ter nenhuma representação, nenhum candidato do PSDB, e ele me via naquele momento com uma liderança aqui da região, até porque eu fui 2 vezes presidente da MUCAM, e me via com uma liderança na região que poderia fazer frente ao nome do PSDB, levar o nome do PSDB e, quem sabe, ser um possível candidato a deputado estadual. E ficamos naquele momento no PSDB, e foi que veio a eleição. Nós tivemos alguns problemas, com o pessoal da coordenação política do PSDB, porque naquele momento nós achávamos que o governador não deveria vir aqui, em função da situação já do prefeito, como é que estava a situação política dele, mas pela insistência deles, né, e da forma como foi feito, é que não teve, por outra parte, um pingo de respeito pela liderança que aqui estava, o nosso grupo entendeu de que nós não deveríamos ficar mais dentro do PSDB, pela falta de respeito que eles tiveram conosco, e aí nós migramos para apoiar o então candidato, na época, Helder Barbalho, e que naquele momento eu não estava afiliado. E fomos apoiar ele, graças a Deus ganhamos a eleição aqui, né, como quase todo o oeste do Pará, ganhamos a eleição, e depois das eleições, passa este ano agora, de novo, pensando, né, refletindo a política estadual, nós entendemos que o PMDB hoje é um partido que tem tudo para chegar ao governo do Estado, né, pelo que se apresenta aí, e ainda mais em função... Coincidiu também em função dessa situação, que a gente já estava acompanhando essa situação política do Brasil, e quem sabe se o término será o novo, ou deverá ser o novo presidente do Brasil, que isso com certeza facilitará muita coisa para o município. Então, pensando nessa conjuntura política que nos levou para o PMDB, inclusive por insistência, né, do ministro hoje, Helder, que por várias vezes tivemos em conversa com ele 3, 4 vezes, e achava melhor fazendo leitura. Conversei com o pessoal do governo também, tivemos uma conversa com o pessoal do governo, mas eu acho que do pessoal do governo não teria mais conversa, até em função de ter apoiado outro candidato. Então esse foi o motivo de eu estar no PMDB. E acho que partido, Gesso, é uma forma que você tem legal de concorrer a uma eleição. Se não tivesse partido, se nós não fôssemos obrigados a ter um partido político, eu seria candidato avulso, né? Porque as pessoas votam nas pessoas, não é pelo partido, né? Ainda em Óbidos, eu te digo que Óbidos tem uma parcela muito grande de PMDBista ainda, de muito tempo, gente de 30 anos, de 35 anos, com carteirinha do PMDB. Então é um partido que ainda no Brasil, ele tem uma gama imensa de seguidores, de pessoas, de filiados, e que são fiéis ao partido. E Óbidos não foge essa regra também. Prefeito, o senhor tem consciência de que hoje quem está na prefeitura, não só aqui em Óbidos, Santarém, em Itaituba, em Itacoatiara, em Manaus, né, no Amazonas, Manaus, o senhor tem consciência que hoje as prefeituras vivem um momento crítico de
falando em termos economicamente, as prefeituras estão como se falidas economicamente? Olha, eu te diria que as prefeituras estão passando por situações difíceis. O país está passando, as pessoas estão passando por situação difícil. Mas eu entendo que prefeitura, como uma casa da gente, não é muito diferente. Se você é cortado do seu orçamento um determinado valor, você tem que se adequar à nova realidade que você vai viver agora. Se você perde emprego, se diminui seu salário, se diminui a hora extra, a gratificação, você tem que se adequar ao novo momento que você está vivendo. Por exemplo, eu vou te dar um dados aqui, que é extraído do Banco do Brasil, dos repasses municipais. Nos últimos 4 anos do meu governo, que vai de 2009 a 2012, Óbidos recebeu 100 milhões de reais, número redondo, 100 milhões de reais do Fundeb, tá certo? E 46 milhões de FPM. Eu só vou te dar esses 2 valores, que são os 2 valores mais significativos, aqui não está nem a questão do ICMS. Nos 3 anos agora, de 2013 a 2015, Óbidos recebeu de Fundeb 107 milhões e 45 milhões de FPM. Então você vê que a diferença é muito grande. Eu estou falando de 4 anos de governo e 3 anos de governo agora. Nos nossos 4 anos que nós recebemos 100 milhões, nós dávamos aí abono, nós dávamos 14º para o professor, entendeu? Os pagamentos eram feitos dentro do cronograma que é exigido por lei, às vezes passava alguns dias, mas logo se pagava, e nós não tínhamos essa dificuldade que hoje, né, os funcionários da prefeitura estão passando. Aí você vai me dizer o seguinte: olha, mas o salário, a inflação subiu. Esses aumentos que os municípios tiveram foram muito acima da inflação, da taxa Selic. Eu tenho os dados aqui, que o tempo é curto para a gente dessecar isso daqui. Mas então, não há de se dizer que nós estamos recebendo pouco recurso. Aí nós vamos para a saúde. A saúde não é diferente. Eu vou te dar as 2 secretarias que mais têm influência diretamente no cidadão. Nos últimos 4 anos, de 2009 a 2012, Óbidos recebeu 19 milhões de reais de recursos para a saúde. Certo. Nos últimos 3 anos, de 2013 a 2015, Óbidos recebeu 23 milhões de reais. Então eu creio e tenho certeza que de recurso, dinheiro, qualquer dinheiro que seja, pequeno que seja, bem administrado, você consegue fazer as coisas. O que nós não podemos fazer é o que está acontecendo, por exemplo, com o município de Óbidos. Vou te dar outro dado aqui que eu acho que é interessante para a sociedade, para você também, para o seu blog, que é o seguinte: se nós formos ver aqui num site chamado Meu Município, você vai ver o seguinte, que em 2010, que é o que está disponível no site, Óbidos gastou 61% com pessoal e encargos sociais. 61%, que a lei já manda que seja 60%, que é 54% do município e mais 6% da Câmara, o dinheiro que você manda para a Câmara. Então, nós gastamos 61%. Se for ver agora, em 2013, Óbidos gastou 73% com pessoal. 73%. E em 2014, gastou 75%. Agora, ou seja, está aumentando a conta. O Óbidos, a Prefeitura de Óbidos é a maior empregadora aqui do município. Olhando para essa questão social, de alguma forma a prefeitura está fazendo um trabalho social, ou seja, fomentando o emprego, fomentando renda, fazendo circular dinheiro. O senhor não concorda com isso? Não, porque não está acontecendo isso. Você está concentrando dinheiro na mão de poucas pessoas, aí você não sobra dinheiro para investimento. Óbidos não investiu nada, está praticamente investimento zero. O investimento que nós temos é de fora, que é um investimento que tem em Óbidos, que é um asfalto que inclusive foi solicitado na época, em 2012, quando era prefeito ainda, tá certo? Mas asfalto não gera renda. Nós tínhamos um programa chamado de FUNGER, que era o Fundo de Geração de Emprego e Renda dentro do município, que era financiado pelo município para pequenos negócios. Se você queria um carrinho de cachorro-quente, o município, R$2.000, R$3.000, o município financiava com juros de 0,5% ao ano. Nós tínhamos esses programas e deixamos dinheiros do FUNGER, tá certo? E fizemos isso, movimentar a economia do município com pequenos negócios.
cursos de capacitação profissionalizante na área de fabricação de rede, na área de manicure, né? Trouxemos o Senai uma época para cá para dar outros cursos, e o que gera a economia do município é aquilo que ela produz. Prefeitura ela não gera, ela é a promotora do desenvolvimento econômico, ela não é geradora de renda, né? Ela apenas, como é a maior empresa do município, ela tem que ter a obrigação de pagar os seus salários em dia dos funcionários, para que a economia também rode. De que forma? Lá no supermercado, que está pagando direitinho, o supermercado está comprando de outra pessoa que está pagando suas contas, que está contratando mais gente. Então essa é a economia que gera. Mas nós temos que ter, por parte do empresariado local, a segurança de que, vendendo a crédito uma pessoa, né, um funcionário público, ele vai receber o dinheiro. E digo mais, nós já fechamos aqui várias empresas, a questão ambiental, né? Eu sou a favor do meio ambiente, defendo o meio ambiente, eu acho que nós temos que ter essa preocupação com geração futura, mas é inconcebível que uma serraria, por exemplo, que é legalizada, tá certo? Que gera lá direto 60 empregos, indireto um monte de gente que vive de carvão, por exemplo, aqui em Óbidos, seja fechada, seja lacrada. Quem tem que pagar é o dono da serraria, mas não a serraria tem que ficar funcionando, né? Assim como as empresas da Lava Jato. Hoje a gente vê se falar muito em Odebrecht, vê falar muito em Mendes Júnior, não sei mais, tantas outras empresas grandes que são responsáveis por 10% de tudo que o Brasil possui, tá certo? Sendo condenada a empresa, quando na verdade quem tem que ser condenado é quem fez a coisa mal feita. Prefeito, o prefeito Mário Henrique esteve diversas vezes aqui e eu fiz essa pergunta para ele e ele sempre me dizia que um dos problemas que ele enfrentou no início do governo dele foi a herança maldita que o senhor teria deixado para ele com relação a papagaios na relação do INPS, do INSS, né? Dívidas com relação a fornecedores, inclusive. Enfim, ele recebeu um município endividado quando o senhor deixou o município para ele. Qual é a sua versão com relação a essa crítica? Olha, Jesus, quando eu era criança, eu acho que isso é da minha geração, eu sou talvez mais criança que você, né? Mas tinha um ditado de moleque que a gente dizia o seguinte: a desculpa do amarelão é a febre, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: existe uma lei de responsabilidade fiscal, Jesus, que nenhum gestor, tá certo, pode deixar para o seu sucessor nenhuma dívida, a não ser que lhe deixe dinheiro para ser pago. A não ser aquelas contas fixas, aquelas contas que é funcionário, né, conta de pagamento de funcionário, conta de energia, conta de água, conta de luz, aquilo que é da prefeitura. Fora disso, fornecedor, essas outras coisas, se deixar não paga, paga se quiser e nem pode pagar, porque não ficou empenhado, tá certo? A questão do INSS, que tanto se fala aí da questão, inclusive você publicou até no seu blog, o valor, e eu pedi, de posse daquela informação que você fez, eu pedi para a Receita Federal que me mandasse, né, o meu período de arrecadação. E eles me mandaram. Eu vou inclusive passar para você aqui. Do meu período de 2005 a 2012, são 17 milhões de reais que ficou em dívida, tá certo? O resto é correção monetária, isso, aquilo, outro, certo? De que essa dívida? Não é do nosso governo, só do nosso governo. Ele é principalmente de um instituto de previdência que existia no município de Óbidos, tá certo? E que foi cancelado esse instituto sem fazer o levantamento atuarial de quanto é que realmente o município devia para a Previdência. E isso nós só fomos discutir isso lá em 2008, eu acho, que quando foi que a Previdência Social passou para a Receita Federal fazer arrecadação, tá certo? Mas isso não implica dizer que a dívida está sufocando o município, porque eu vou te passar aqui também, deixa eu ver se eu acho que encontro aqui, porque eu estou só com uma mão aqui, mas tem aqui a lei, por exemplo, a lei de 13 de novembro de 2012, que repactua, que renegocia, tá certo, as dívidas com a Previdência, e que a presidente Dilma lançou. E diz o seguinte, o que é que ela diz aqui?
o percentual de 2% está aplicado sobre a média mensal da receita corrente líquida. O que é isso aqui? A dívida ela não pode ser cobrada mais do que isso, mais do que 2%, porque senão tu inviabiliza a administração pública. Ou seja, a dívida do município, que era com referente aos débitos passados, era de 100 e poucos mil reais, e a última parcela vai dar 20 e poucos mil reais. Então isso não acarreta dano nenhum ao erário público. Não ingessa de nenhuma forma, não ingessa. Outra coisa, dívida que ficou de funcionário. Todas as contas do município, inclusive a que tinha lá do funcionário do Fundeb, tinha 1,5 milhão em caixa. Esse 1,5 milhão era para pagar os professores e pagar metade dos transportadores, e que foi repassado ao Ministério Público, tem cópia, tem tudinho, que foi todas as contas, tudo que a gente tinha, convênio, tudo foi repassado para o Ministério Público antes de nós sairmos. A conta da Rede Celpa também foi pactuada e foi deixado negociado. Então, eu não sei por que essa confusão e essa fala de que o município está endividado, que eu estou arrumando a casa, que estou fazendo isso. Eu lhe digo uma coisa, Géso, pela experiência que eu tenho hoje, você pode sair. Eu recebi o município, não tinha uma máquina, Jesus, não tinha nada, não tinha nem computador tinha. Nós saímos do zero e deixamos o município com equipamento, deixamos com máquina, deixamos organizado, deixamos a saúde organizada, deixamos a educação organizada, deixamos tudo. Estava pronto. O problema é que as pessoas olham de fora de um jeito, mas quando estão lá dentro vão ver que a realidade é totalmente diferente e que você tem que ter muita competência, muita determinação, muita coragem para tomar decisão, para fazer com que o município ande. No nosso tempo ele andou. E olha que nós enfrentamos a maior crise mundial, que foi quando quebrou, em 2008, quando quebrou os Estados Unidos lá com a tal das imobiliárias, que hoje ainda está sentindo o reflexo disso. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta para o terceiro e último bloco com a entrevista com o ex-prefeito Jaime Silva. Um instante só.